Deus seja louvado, título desta mensagem, esperando o movimento das águas. Queridos e amados irmãos, dou graças a Deus por mais essa oportunidade de compartilhar com todos vós mais esta mensagem da palavra de Deus. Como está escrito no 5º capítulo de João, não vamos ler para ganhar tempo, vamos apenas relembrar a história. Depois você pode conferir na sua Bíblia. Jesus estava subindo a Jerusalém, estava pregando e ensinando. E a Escritura diz que ele ensinou como alguém que tem autoridade. Ele nunca disse: eu espero que esse evangelho seja o caminho para o céu. Mas ele disse: eu sou o caminho. Ele afirmou isso com grande simplicidade também. Ele sempre contou histórias para ilustrar a verdade espiritual. Ele também falou com grande urgência. Era muito importante e você precisa ouvir. Ele também ensinou com repetição. Outra coisa importante sobre Jesus é que ele guardou a lei romana. Ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele nunca incentivou uma manifestação contra Roma e você nunca o encontra liderando uma rebelião. E Roma era uma nação forte, poderosa e cruel e que ocupou a sua própria pátria. Eu não sei se eles tinham a pena de morte, como atualmente temos em alguns países, mas eles tinham sua forma de controlar as coisas. Mas Jesus nunca liderou uma luta contra eles. Mas o que ele disse, o que ele fez, o que ele ensinou, minou todo o Império Romano, desde o seu nascimento, morte, sepulcro e ressurreição. Ele ensinou com autoridade, ele ensinou com compaixão, e como sabemos, ele teve compaixão dos pobres e necessitados, os oprimidos e os doentes. Mas a fama de Jesus começou a se espalhar fora do país. Ele se dirige a Jerusalém para participar de uma grande festa. E Jesus foi ao tanque de Betesda, onde tinha uma multidão que estavam sofrendo e doentes. Ele vai aonde as pessoas estão sofrendo, e assim Jesus tinha ido a esse lugar que parecia um grande hospital. Tinha 9 alpendres. Betesda, que Neemias havia construído 9 portões para Jerusalém, e uma delas se chamava Porta das Ovelhas, e era ali que ficava esta espécie de grande piscina na Porta das Ovelhas. E quando Jesus passou pela Porta das Ovelhas, ele provavelmente se lembrou do fato de que João Batista havia dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o grande Cordeiro que estava por vir, porque você vê, por esse portão de ovelhas, vieram os cordeiros que seriam sacrificados sobre os altares como sacrifícios a Deus. Pelo que estava ansioso pelo dia em que o grande Cordeiro de Deus viria, porque você vê todos os animais do Antigo Testamento que foram mortos, foram sacrificados em antecipação
ao que estava por vir, que foi dar a sua vida pelo pecado do mundo na cruz. E a expressão ou descrição mais vivida da cruz é encontrada em Isaías capítulo 53, 800 anos antes mesmo de Cristo nascer. E você encontra descrições da morte de Cristo na cruz no Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento ansiava pelo dia quando Jesus Cristo se tornaria o grande Cordeiro de Deus que se ofereceu na cruz por nossos pecados. E você nunca entenderá o Antigo Testamento. Muitas pessoas acham isso de uma religião sangrenta. Sim, houve muito sangue derramado no Antigo Testamento, nos altares judaicos, mas isso significa algo. Isso mostrou a individuez do pecado, porque o sangue que foi derramado nos altares dos judeus era pelo pecado, e aquele sangue era um símbolo de vida que estava deixando o animal. E isso só foi feito de uma forma completa quando Cristo deu sua vida na cruz. Quando ele deu sua vida na cruz, que fez todos os sacrifícios feitos no Antigo Testamento se tornarem aceitáveis a Deus, porque eles eram apenas um símbolo do que estava para vir em Cristo. Porque a morte de Cristo foi planejada antes da fundação do mundo. Porque Deus pode olhar para frente e ver você e eu como infratores e pecadores, precisando de um Salvador. E Ele estava oferecendo o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, morrendo naquela cruz em nosso lugar, como grande Cordeiro de Deus. E Jesus, com certeza, quando Ele passou pela porta das ovelhas e viu elas, e passando por ali, sabendo que depois de algum tempo Ele estaria na cruz, derramando o seu sangue por nossos pecados. Agora esses alpendres continham muitas pessoas doentes, e naquele tanque a água borbulhava, e eles tinham a ideia de que todos os dias um anjo vinha, ou poucos dias um anjo vinha e agitava a água e a fazia borbulhar. E se você fosse o primeiro a entrar naquela água, você seria curado de qualquer enfermidade. E então, assim que a água começou a borbulhar, de manhã cedo, todos eles tentariam ser os primeiros a entrar. Então, esse pobre homem, a quem Jesus se dirige, era paralítico por 38 anos. 38 anos, e ele não poderia entrar primeiro, como ele deveria ficar desanimado. Jesus olhou para aquela cena de terrível miséria e teve compaixão daquele homem. Ele vê a moral e o espiritual, os aleijados psicológicos, os físicos que estão ouvindo esta mensagem, porque você vê a pessoa no nosso meio que estão fisicamente bem, mas espiritualmente é um aleijado. Você não tem paz com Deus, você não tem a esperança em seu coração de que seus pecados estão perdoados, e não tem a certeza da vida eterna. Você não tem certeza disso. E se você tem uma dúvida sobre isso, antes que essa mensagem termine, resolva isso e se certifique
venha para Cristo, que morreu por seus pecados. Ele vê você, ele me vê. Os aleijados morais e os aleijados espirituais. Bendito o Senhor. Aleijados psicológicos e até mesmo os aleijados físicos. E a Bíblia descreve todos nós como doentes, pois a raiz do problema desse mundo é o pecado. O pecado é a doença. O pecado é o problema e vamos por aí tratando os sintomas. Quando a causa raiz é o pecado. Somos infratores da lei e pecamos. Estamos aquém da glória de Deus. E a Bíblia diz, todos pecaram. Você é um pecador, eu sou um pecador, um infrator. Todos nós quebramos a lei. Quebramos a lei de Deus e estamos indo para o julgamento. Estamos indo para o inferno. Agora, isso descreve as diferentes pessoas que estavam lá, doentes, que podemos especializar e aplicar nos mesmos hoje. Primeiro diz que as pessoas eram impotentes. Quem são eles? São os que tinham a lei de Moisés, mas eles não tinham o poder para manter a lei. Nenhuma pessoa consegue manter os 10 mandamentos. E não existe uma pessoa moralmente perfeita. A Escritura diz, se você quebrar um mandamento, você quebrou todos eles. Isso faz de você um pecador. E nenhum pecador pode ser aceito aos olhos de Deus. Precisa estar vestido de justiça para entrar na presença de Deus. E quando você vem a Cristo, Ele lhe dá o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo veio a esta terra para nos ajudar a viver a vida que Jesus Cristo ensinou e obedecê-lo. E diz que também os cegos estavam lá. Alguém pode dizer, mas eu não sou cego. Você pode ter a sua visão 20 por 20, mas seus olhos espirituais estão cegos. Você está cego para o fato de que é um pecador diante de Deus, e você está cego para as suas necessidades espirituais, porque a Bíblia diz que você ficou cego de forma sobrenatural. E você sabe quem o cegou? Veja a resposta em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que diz que o Deus deste mundo cegou a mente dos incrédulos, bendito o Senhor, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse mundo é o diabo. Satanás cega as pessoas, ele colocou venda nos olhos das pessoas, e somente o Espírito Santo pode remover essas cegueiras. Isso é um ato sobrenatural de Deus. Quando você vem a Cristo, Ele remove essas vendas. Então diz que os paralíticos estavam lá. E quem eram eles? São aqueles que são aleijados espiritualmente e psicologicamente. Estavam lá. Eles não têm força para obedecer à sua consciência, porque, bendito o Senhor, bem, até gostaria de ler a Bíblia, diz eles, ou você gostaria de orar, mas você é muito aleijado para fazê-lo. Ou seja, muito aleijado espiritualmente. Você não tem nenhum desejo de orar, nenhum desejo de ler a Bíblia, nenhum desejo de congregar.
só vai porque é a coisa certa a fazer. Talvez porque seus pais querem que você vá. Você sabe que Jesus Cristo não vai deixar você se tornar um meio crente. Existem algumas pessoas que tentam isso. Quer ter um pé no reino de Deus e está tentando manter o outro pé no mundo. Os seus pés estão pisando em terrenos divididos. E é por isso não estão felizes. Vá sem demora para Cristo. Então ele disse que os mancos estavam lá. E quem são eles? São aqueles que têm as mãos mirradas. Nossas vontades e desejos foram paralisados pelo pecado. E a Bíblia ensina que há 3 homenzinhos vivendo dentro de nós. Há o intelecto, há a emoção e a vontade. Agora, pela sabedoria, apenas pelo seu intelecto, você não pode vir a Cristo. Existe aquele passo de pé. Você nunca pode chegar para a verdade pelo seu intelecto. Precisa ser pela fé. Existe aquele passo de pé que você deve dar e receber pela fé a Jesus. Mas a minha emoção olha para Cristo na cruz e eu digo que posso amá-lo, porque Ele morreu por mim. Eu olho para o julgamento que está na Bíblia. Eu tenho medo disso. Isso é emoção. Mas o que Deus realmente quer dizer é a sua vontade. Ele quer que você diga: eu receberei como Salvador e Senhor. Mas veja, a sua vontade foi afetada pelo pecado, paralisado em alguns casos. Você simplesmente não pode dizer isso. Agora esse homem estava esperando há 38 anos e ele tentou de tudo. Ele tentou mais ou menos 14.000 vezes a entrar naquela água. E isso se você contar todos os dias. E talvez você possa fazer isso. Mas aquele homem estava sem esperança e desanimado, deitado naquele local, aleijado, e nenhum amigo para ajudá-lo a entrar na água primeiro. Jesus sabe, ele viu e ele foi até aquele homem, provavelmente porque era o pior caso. Jesus disse: você quer ser curado? Eu te pergunto por esta mensagem: você quer ser curado espiritualmente? Você quer que seus pecados sejam perdoados? E você que ouve essa mensagem pode resolver isso hoje, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas você sabe que a pergunta de Jesus a esse homem parece quase cruel. Todos os dias ele tentou, mas então você começa a pensar sobre isso. Afinal, era tão cruel. Afinal, não era tão cruel. Você realmente quer Cristo em sua vida? Testemunhar as almas, testemunhar Jesus Cristo? Procure uma igreja. Andar em comunhão com os irmãos. Isso significa ter sua vida comprometida com Cristo como seu Senhor e Salvador. Jesus perguntou a esse homem: você realmente quer ser curado? Você pode ser essa pessoa agora, ouvindo essa mensagem. Aquele homem respondeu: sim, eu quero ser curado. E isso é tudo que você tem que dizer: sim, eu quero ser curado. Mas há 3 coisas importantes que você deve fazer.
ter fé em Jesus Cristo. Pois ele disse: levante-se. E esse homem estava tentando levantar-se por 38 anos. E isso aconteceu apenas sob o comando de Jesus Cristo. Mas ele tinha fé em Jesus. Ele olhou para cima e viu algo. E ele sentiu algo. Sabia que estava acontecendo algo diferente naquele momento e que algo estava mudando a sua vida. E quando Jesus disse: levante-se, ele, pela fé, deu o primeiro passo com aquelas pernas que estavam paralisadas há 38 anos, e ele andou. Ele havia tentado isso 1000 vezes antes e havia falhado. E agora ele olha para Jesus pela fé. Algo sobre a maneira que ele olhou, e a voz da autoridade se manifestou imediatamente, curando aquele homem. Pois se com tua boca confessares a Senhor Jesus Cristo e creres de todo o teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Mas tem que haver arrependimento, tem que deixar o velho estilo de vida. Ele teve que deixar aquele velho tapete, jogar fora aquele velho lugar sujo, jogou tudo fora, jogou todas as coisas que estavam ali. O estilo de vida teve que mudar. E o novo estilo de vida daquele homem, andando e pulando no meio da sociedade, bendito o Senhor, com suas pernas como novas, pela primeira vez em 38 anos, ele não estava mais paralisado, estava livre. Isso pode acontecer com você espiritualmente, se creres de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aceite a responsabilidade de salvar a sua alma. Percorra uma nova estrada, ande pelo caminho estreito. E quando ele fez isso, houve uma cura instantânea. Isso nos deixa maravilhado e que todas as pessoas que vieram a Cristo, a maioria delas tiveram a cura e a mudança instantânea. Ninguém, exceto Nicodemos, veio a Jesus à noite. Não espere a noite chegar para se entregar a Cristo Jesus. No verso 14 deste mesmo capítulo, Jesus disse algo, e eu quero que você se lembre para sempre. Ele disse àquele homem: não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E o que poderia ser pior do que 38 anos de paralisia? Jesus estava ensinando para aquele homem e para todos nós algo sobre o inferno, o julgamento final, que ainda está por vir. Se seguirmos a estrada larga que conduz à perdição, aceite Jesus Cristo em seu coração e revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Não deis lugar ao diabo. Andai em amor, como Cristo vos amou e se entregou por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado.